Vamos lá começar esse vídeo. Gente, não era pra eu estar desenhando o Homem-Aranha, mas o que aconteceu? Eu ia desenhar o João, né, na moto lá com a moça, só que é muita coisa pra desenhar, né? Moto, é os dois, e aí não dava. Também ia desenhar a Ariana Grande, né, no álbum novo Petal, mas também eu teria que ouvir o álbum, né, pra poder desenhar. E também, né, não ia condizer muito eu correr para ouvir e para desenhar. Mas enfim, uma hora sai. E aí decidi, né, unir o útil ao agradável, porque o Homem-Aranha saiu. Então eu fui lá e desenhei. Aí Pedro, toda hora, me atrapalhava, né, ou pra chamar, ou pra pegar alguma coisa, ou sei lá, gente, ele queria desenhar também. Mas enfim, é, relevem ele mudou muito aí, porque era a única foto que eu tinha, que era de longe, né? Eu queria de longe que coubesse aí num formato de YouTube, né? De shorts, né? Na verdade. E de Reels, então por isso que foi dessa maneira aí. E aí eu só achei essa foto com esse escrito, mas enfim. Aí, gente, eu queria um vermelho mais fechado, né? Mas não achei que ia combinar tanto, porque ele já tá bem, né, sombrio. Então eu decidi colocar esse vermelho sangue mesmo, porque, né, é do Homem-Aranha mesmo esse vermelho, então não faz muita diferença assim, eu mudar. E também ia ficar bem escurão, né, todo o desenho, então eu não queria isso. Aí, gente, fui só contornando aí, colorindo. E aí, mais pra frente, eu fui fazer os detalhes. E tem uma coisa que eu realmente esqueci na hora de finalizar, porque eu já tava assim, gente, acabou. Graças a Deus eu acabei esse desenho. Mas, na verdade, não. Não acabei, porque esqueci completamente do sangue, né? Que tem no rosto dele. Então, depois, se vocês quiserem ver lá no Instagram, é lorena.ashley. Vocês podem ver lá a finalização, mas eu ainda não terminei, porque ainda falta o sangue, mas enfim, nesse processo aí, eu tava tentando deixar ele meio que sem sobrancelha, por isso que eu apaguei, mas não deu muito certo, porque eu já nem tava conseguindo raciocinar mais como é que eu ia fazer ele. Tipo assim, eu queria a sobrancelha, mas não tanto, né? Não tão grossa. Mas aí acabou que ficou assim mesmo, né? Mais grossinha. Mas é isso, gente. Aí eu vou escolher a cor da pele, das sombras, pra tudo ficar mais ou menos do jeito que eu quero. E as sombras, eu ainda tomo um pau, né? Em dar sombras pro desenho, porque não sei muito bem aonde colocar as sombras. Eu ainda tenho que estudar aí sobre essa questão de luz e sombra, porque eu ainda sou péssima. Mas enfim, fui dando sombras aí, e aí me arrependi um pouco de fazer esse contorno aí, porque ele mancha, né? Tipo assim, eu ainda não peguei o jeito de saber esfumar direito, então ele mancha um pouco. Mas assim, até que eu acho que eu consegui contornar muito bem. Não, mas foi isso que deu pra fazer. E também não coloquei sombra nos olhos, né? Que ele tem uma sombra ali nesse olho preto, mas ficou por isso mesmo. E essa aranha eu achei que ela não estava tão destacada, então resolvi contornar ela de branco, né? Que ficou meio creme ali, aí eu deixei porque eu não vi que tava, sabe, meio que desfocado, quando você deixa o pincel desfocado. E aí, ficou assim mesmo. Mas aí eu tentei ser o mais rápida possível nesse desenho, mas eu acho que eu gastei em torno de umas 2 horas
pra fazer. Então, não foi tão rápida, mas também, né, gente? O que esperar de uma CLT? Vai demorar mesmo. Eu tinha pouco tempo pra pegar no desenho. A caneta também foi lá e descarregou. Então, tive que carregar ela. E, sinceramente, eu tô precisando trocar essa caneta, porque ela tá meio garrando. Tem vezes que ela não pega, né? Então, eu tenho que trocar. Mas também, né, gente, tem o quê? 22, 23, 24. Tem 5 anos que eu tenho essa caneta. Então, assim, já tá na hora de trocar. E aí, a capa também é película. Eu não tinha película, né? Tava correndo risco de quebrar o iPad. Mas aí, esse ano eu coloquei. E a capa, assim, tava um lixo. Porque eu escolhi uma capa clara, né? De início, assim, quando eu comprei. E aí, ela tava um lixo. Só que aí, eu fui e mudei essa capa e comprei a preta, né, pra não, né, ficar tão podre. Eu poderia ter lavado? Poderia, mas é preguiça. Aí eu já tô finalizando e escolhendo o fundo também pro desenho. Quis escolher um fundo mais preto, só que daqui a pouco eu mostro que eu mudei, né? Então o fundo não vai ser preto, porque o cabelo dele sumiu, né, no meio do fundo, porque é preto também. Então eu coloquei um fundo vermelho pra meio que destacar. E claro, ficou parecido com a roupa? Ficou. O tom assim, mas é isso. Eu quis mudar o fundinho, mas ainda não finalizei o desenho, porque igual eu falei com vocês, ainda falta o sangue, que eu me esqueci completamente, lembrei agora na hora de editar, então por isso que não tem. E eu realmente, na hora que eu tava desenhando, eu falei assim, gente, será que finalizou mesmo? Porque eu tô achando meio estranho, né? O desenho tá bem assim, sabe? Tá faltando alguma coisa. Mas eu não me liguei na hora, nem olhei a foto também de referência, porque se eu olhasse eu ia lembrar que era o sangue que tava faltando. Mas vou colocar, então aguardem aí no Instagram, né? É só você entrar lá que você acha o desenho. Eu já vou ter postado com certeza. Mas é isso, gente. E aí resolvi fazer umas teiazinhas também. Eu consigo fazer as teias assim, né? Que eu aprendi lá. Aí a caneta falha também. Mas é isso. Aí vou apagando, consertando e unindo as teiazinhas, que é muito fácil de fazer. Então, é isso. Fiz mais umas ali, umas firulas ali. E resolvi também fazer uma aranha, né? Lá em cima, porque eu achei que tava faltando alguma coisa. Mas não era isso. O que tava faltando realmente era o sangue. Mas fiz essa aranha aí de começo eu fiz ela errada, né? Não errada, mas assim, a perninha tá diferente. Então eu resolvi colocar a perninha pra baixo e outras pra cima, né? Porque a aranha é assim. Mas é isso. Fiz essa aranha e gostei demais do resultado. Eu me baseei naquela que tá na roupa dele, né? Pra fazer essa daí. E aí ficou assim, né? Mas é isso, gente. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau!